História. Primeiros povos e contato europeu. Por volta do ano 1000, os tapuias que habitavam a região foram expulsos para o interior do continente devido à chegada de povos tupis procedentes da Amazônia. No século XVII, quando chegaram os primeiros europeus à região, a mesma era habitada por um desses povos tupis, os tupinambás. A presença dos europeus data desde, pelo menos, o naufrágio de um navio francês em 1510, de cuja tripulação fazia parte Diogo Álvares, o famoso Caramuru. Em 1534, foi fundada a capela em louvor a Nossa Senhora da Graça porque ali viviam Diogo Álvares e sua esposa, Catarina Paraguaçu. Em 1535, chegou, à região, o primeiro dos donatários portugueses criados com a instituição do sistema das capitanias hereditárias, Francisco Pereira Coutinho, que recebeu a capitania da Baía de Todos os Santos das mãos do rei português D. João III. Coutinho fundou o Arraial do Pereira, nas imediações onde hoje está a Ladeira da Barra. Esse arraial, 12 anos depois, na época da fundação da cidade, foi chamado de Vila Velha. Os tupinambás que habitavam a região não gostavam de Pereira Coutinho por causa de sua crueldade e arrogância no trato. Por isso, aconteceram diversas revoltas indígenas enquanto ele esteve na vila. Uma delas obrigou-o a refugiar-se em Porto Seguro, com Diogo Álvares. Na volta, já na Baía de Todos os Santos, enfrentando forte tormenta, o barco, à deriva, chegou à praia de Itaparica. Nessa, os índios fizeram-no prisioneiro, mas deram liberdade a Caramuru. Francisco Pereira Coutinho foi retalhado e servido numa festa antropofágica. Fundação e período colonial. Em 29 de março de 1549 chegam, pela Ponta do Padrão, na Barra, Tomé de Sousa e comitiva, em 6 embarcações, 3 naus, 2 caravelas e um bergantim, com ordens de D. João III de fundar uma cidade-fortaleza chamada do São Salvador. Nasce assim a cidade de Salvador, já cidade, já capital, sem nunca ter sido província. Todos os donatários das capitanias hereditárias eram submetidos à autoridade do primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Sousa. No local de desembarque, na praia do Porto da Barra, está o marco da fundação da cidade, uma coluna de 6 metros de altura feita em pedra de Líos. O monumento foi posto pela comunidade portuguesa na Bahia em 1952, restaurado em 2013. Com o governador vieram nas embarcações mais de 1000 pessoas. 320 nomeadas e recebendo salários. Entre eles o primeiro médico nomeado para o Brasil por um prazo de 3 anos, Dr. Jorge Valadares. E o farmacêutico Diogo de Castro, 600 militares, degredados e fidalgos, além dos primeiros padres jesuítas no Brasil, como Manuel de Nóbrega, João Aspilcueta Navarro e Leonardo Nunes, entre outros. As mulheres eram poucas, o que fez com que os portugueses radicados no Brasil, mais tarde, solicitassem ao reino o envio de noivas. Tomé de Sousa, após de um funcionário a notícia de que o substituto estava a caminho, ele disse-lhe: "Vedes isto, Meirinho? Verdade é que eu desejava muito, e me crescia a água na boca quando cuidava em ir para Portugal. Mas não sei porque agora se me seca a boca de tal modo que quero cuspir e não posso." Por ocasião dos 450 anos da cidade, o historiador Cid Teixeira comparou o empreendimento de construção da primeira capital do Brasil, no século XVI, com a construção de Brasília, no século XX. As duas cidades surgiram de uma decisão política de ocupação do território, e ambas, cada uma a seu tempo, trouxeram inovações urbanísticas. Era pelo porto que a cidade se articulava com o mundo. Assim, Salvador foi desde o primeiro instante cosmopolita. Não se tratava de um povoado que foi crescendo. A cidade já surge estruturada.
Salvador não nasce de um passado, mas de um projeto de futuro que era construir o Brasil, analisa o escritor Antônio Risério. A cidade segue o modelo de urbanização adotado por várias cidades costeiras portuguesas que incorpora as características do meio físico ao desenho urbano. A escolha de sítios elevados para a implantação dos núcleos defensivos. A estruturação da cidade em dois níveis, a cidade alta, institucional e política, e a cidade baixa, portuária e comercial. A cuidadosa adaptação do traçado das ruas às características topográficas locais. Um perímetro de muralhas que não acompanhava o tecido construído, mas se adaptava às características do território. E uma concepção de espaço urbano em os edifícios localizados em posições dominantes davam sentido e estrutura vão os espaços envolventes, são características que se observam em Lisboa, Porto ou Coimbra, assim como em cidades coloniais como Salvador, Luanda fundada na segunda metade do século XVI e Rio de Janeiro. Ademais, na cidade portuguesa, os edifícios públicos, civis ou religiosos, localizados em pontos prominentes do território e associados a uma arquitetura mais cuidada que os destacava na malha urbana, tinham um papel estruturante fundamental na organização da cidade. Assim, núcleo urbano primitivo da primeira capital brasileira é construído no cume de um monte, e a organização da cidade se dá em dois níveis: cidade alta, sede do poder civil e religioso, e cidade baixa, onde se desenvolviam as atividades marítimas e comerciais. Nas instruções dadas em 1548 por D. João Teresa Tomé de Sousa estão expressas as preocupações da coroa com a regularidade do traçado da nova cidade. Foi, portanto, uma cidade planejada, e o seu traçado que se adaptava, por um lado, à topografia local e, por outro, a um perímetro de fortificações de forma trapezoidal. No seu interior, era constituída por quarteirões retangulares, do que resultava uma malha regular, mas não perfeitamente ortogonal. Na cidade inicialmente delineada por Luís Dias havia dois conjuntos de quarteirões retangulares de diferentes proporções. Um desses conjuntos tinha uma estrutura idêntica aos quarteirões de cidades medievais planejadas. Os quarteirões do outro conjunto tinham uma forma mais quadrada, e cada um deles era composto por lotes dispostos costas com costas ou fazendo frente para as quatro faces do quarteirão, numa estrutura idêntica à encontrada no bairro Alto de Lisboa ou na cidade de Angra do Heroísmo, ambos contemporâneos da fundação de Salvador. Na parte alta da cidade, localizavam-se os principais edifícios institucionais e grande parte das áreas habitacionais, enquanto na parte baixa desenvolveram-se as funções portuárias e mercantis. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Deus abençoe.